Vejam bem, amigos, no mais das vezes, os conflitos federativos, eles são de natureza política. Não foi possível compor uma determinada matéria no plano político. É o que... Muito bem, então, neste conjunto de demandas, podemos já antever algum exercício de ativismo? E aí precisamos fazer um parêntese para definir o que seja ativismo, porque há uma confusão indevida entre ativismo e judicialização da política. Vejam que judicialização da política é um atributo, uma característica do sistema de jurisdição constitucional, se ele permite ou não permite que matéria política seja levada à apreciação da Corte Constitucional, né? Existem ações, vias de ação que possam ser propostas que envolvam a discussão de matéria política? Se existe, este é um sistema aberto à judicialização da política, porque ele permite transferir discussões de ordem política, o debate político, para o judiciário. Isso é judicialização da política. Nosso sistema, o sistema constitucional brasileiro, comporta a judicialização da política? Certamente sim, né? Basta a gente ver o elenco de legitimados para a propositura das ações abstratas de constitucionalidade. Então, o elenco de legitimados confirma esta ideia de que o nosso sistema é aberto à judicialização da política, e o próprio número de demandas também, né? Porque vejam, temos a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão e a arguição de violação a preceito fundamental, de descumprimento do preceito fundamental. Então nós temos um leque de oportunidades para judicializar questões políticas. Então o sistema brasileiro contempla, sim, judicialização da política. E o ativismo, o que é? O ativismo já é outro fenômeno, não é um fenômeno que decorra do sistema normativo em si. O ativismo é um fenômeno atitudinal, é um fenômeno que decorre da vontade do juiz constitucional de discutir determinada matéria, né? E isso a gente, de vez em quando, vê no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal enfia uma discussão, né, traz uma discussão para a pauta que não necessariamente exurge do processo. Vejam que estamos em curso de uma situação que nada tem a ver com pandemia, mas de uma situação em que o Supremo Tribunal Federal está manifestando algo de ativismo, que é a discussão que está em curso sobre o direito ao esquecimento, né? Ontem foi a segunda sessão em que o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre isso. O ministro Dias Toffoli é o relator, e eles estão examinando o caso Aida Cury, que é um caso bastante conhecido, onde o tema do direito ao esquecimento, primeiro, estava posto de maneira muito sutil, mas segundo, não envolvia a questão do direito ao esquecimento no ambiente digital. A discussão no caso Aida Cury era uma discussão envolvendo a veiculação de um programa de televisão, né? Então, eventualmente, você poderia debater direito ao esquecimento na perspectiva dos veículos televisivos. Mas o Supremo Tribunal Federal foi lá e disse: não, vamos discutir direito ao esquecimento no âmbito geral, né? Claramente ativismo, na minha concepção, né? Respeitadas as opiniões em contrário, né? Mas só para vocês entenderem a diferença entre judicialização da política e ativismo. Então, no caso das ADIs 6341 e 6343, né, das competências específicas para as medidas restritivas, judicialização da política sim, ativismo não. No caso das ADIs 6586 e 6587, vacinação compulsória, judicialização da política sim, ativismo talvez. Porque, embora as medidas em si de operação, de concretização, né, distribuir a vacina, montar a escala, etc., me pareçam claramente de competência das entidades subnacionais, a decisão pela obrigatoriedade mereceria talvez um pouquinho mais de reflexão. Não estou dizendo que não seja, eu sou a favor da vacina, eu vou me vacinar tão logo seja possível, mas do ponto de vista estritamente jurídico, não sei, talvez merecesse um pouco mais de reflexão. Muito bem, último passo, porque o tempo urge. Insuficiência da resposta jurisdicional. Vejam bem, amigos, no mais das vezes, os conflitos federativos, eles são de natureza política. Não foi possível compor uma determinada matéria no plano político. É o que a gente vê claramente nos dois universos de decisões examinadas.
Se as ações de coordenação tivessem se estabelecido entre União, Estados e municípios nas medidas iniciais de combate à pandemia, não havia necessidade de judicializar. O conflito foi político, a União quis centralizar. E aí as entidades subnacionais reagiram judicializando. Também no caso da vacinação, né? Então, no mais das vezes, os conflitos federativos são de natureza política. E a resposta jurisdicional, ela pode ingressar e até ajustar alguma aresta, mas dificilmente ela resolve o problema, né? O eixo principal do conflito, nas duas hipóteses, envolveu a ausência de relações de coordenação e cooperação entre os vários planos federados, né? Não há uma visão comum do problema pandemia e medidas de combate entre os vários níveis federados, por razões que não me cabe analisar, né? Então o conflito é político, e ele segue sendo político, né? E aí, não obstante, por exemplo, a decisão no plano da vacinação, a vacinação está acontecendo a partir dos impulsos políticos. Olha, aqui está distribuindo, não posso ficar de fora, e assim está indo, né? Então, esses conflitos federativos, eles dificilmente encontrarão resposta integral no plano jurisdicional, né? E mais ainda no caso do sistema brasileiro, em que as relações de cooperação não se constroem porque há um ambiente de dependência financeira, né? A União centraliza as suas competências tributárias, a capacidade de arrecadação, deixa estados e municípios reféns, e aí, portanto, no mais das vezes, as relações são muito assimétricas, né? Porque a União é quem tem o dinheiro. Então, olha, ou você adere ao que eu estou propondo, ou eu não te repasso o dinheiro. E aí, portanto, as relações de cooperação não se estabelecem. Foi o que a gente vivenciou no caso desses conflitos federativos envolvendo a pandemia. A gente percebe isso com mais sensibilidade, de maneira mais aguda, na discussão sobre a vacinação compulsória, porque alguns estados e municípios terão capacidade de prover as suas próprias vacinas e outros absolutamente não têm essa capacidade. Então, a prestação jurisdicional aí, como eu disse, no caso dos conflitos federativos, ela pode aparar algumas arestas, né? E dizer, olha, joguem o jogo político a partir desta perspectiva. Mas se ela não for, ela, decisão judicial, jamais será capaz de superar os impasses do jogo político. Então ela pode impulsionar uma nova rodada política de negociação, mas nunca substituirá o exercício da política. E por isso é tão relevante que a gente esteja sensível, atento, né, vigilante para o bom exercício da política, né? Inclusive nós que somos profissionais do direito. Porque, concluo, melhor dizendo, com uma frase de Betsy Hodges, que penso que cabe bem para essa hipótese. Betsy Hodges diz o seguinte: verdadeira segurança pública, e o combate à pandemia evidentemente envolve um viés de segurança pública, verdadeira segurança pública requer colaboração entre o empoderamento da lei e a ação da comunidade. Muito obrigado.